jornada SB, em pastores e líderes, como a igreja lida com essas questões e o papel da igreja. Sabemos que esses assuntos são assuntos do momento, todos esses assuntos são os assuntos do momento, em grandes círculos, está sendo estudado, comentado, esses assuntos estão em alta, e por isso que nós escolhemos esses assuntos para a gente estar, então, nessa palestra, abordando eles, né? O objetivo desse treinamento, dessa jornada, é justamente equipar, né, o servo do Senhor para melhor servir a Deus e também servir ao próximo, né, em todas as áreas da vida. A minha missão, deve ser a nossa missão diária é conhecer a Deus e também fazê-lo conhecido. Então, quero pedir a você aí que se prepare, essa jornada promete, a gente vai estar trabalhando cada um desses indicadores aqui com muita simplicidade, mas também com muita, digamos assim, com muita responsabilidade, porque afinal de contas a gente precisa se preparar. A quantidade de pessoas que muitas vezes não se preocupa em se preparar para servir a Deus e ao próximo e realizar a obra de Deus de uma forma que possa ser realmente uma forma mais adequada. Muita gente se prepara apenas em algumas áreas, mas a vida ela é multifacetada, ou seja, a gente tem que se preocupar, já que nós somos corpo, alma e espírito, e nós somos também indivíduos sociais, estamos inseridos em um contexto social, temos que ter uma visão aberta, uma mente aberta. Houve o tempo em que, por exemplo, os pés que se levavam o evangelho era os pés físicos, ainda hoje ainda a gente ainda vai fisicamente levar o evangelho. Mas na era digital, sabemos que os pés hoje é digital, né? Em uma das nossas aulas, nós vamos trazer essa temática aqui para você poder estar contextualizado. Temos que ter essa imersão, né? No mundo digital. Mais de 2,8 bilhões de indivíduos no planeta não conhecem Jesus. Absolutamente zero de conhecimento de Jesus. E nós temos que aproveitar para cumprir a grande comissão, justamente aproveitar tudo que está disponível aí no mundo digital. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar, a primeira aula é sobre a vida missional, né? Muita gente até não sabe ainda o que é missional. As pessoas ficam tentando compreender o que significa isso. Tem a ver com missões? Tem a ver com missões? Sim, mas não é naquela lógica das missões apenas no aspecto geográfico, ou seja, quando se viaja para outro país para estar realizando a obra de Deus em uma outra nação. Mas, na verdade, a vida missional, ela vai de segunda até sábado. Ou seja, no dia a dia, o culto na igreja é mais um treinamento, um aquecimento, se abastecer, fortalecer. Mas a vida missional é o povo de Deus fazendo a obra de Deus a semana inteira, na escola, no trabalho, aonde ele estiver. Ou seja, não é apenas fazer missões, não só faz missões aqueles que viajam para fora, mas cada crente deve sentir um missionário local e fazer missões em seu próprio lugar. Nós vamos contextualizar aqui o que é a vida missional, né? Bom, a vida missional, esse termo missional é um termo recente. É um termo recente. Ele refere-se ao modo como cada membro da igreja local, encara
e também vive a vida integrada na missão que Deus deu a cada pessoa, né? Então, a igreja, esse termo missional, é novo, porque os estudiosos descobriram que aquela lógica de fazer a obra missionária somente fora da sua área geográfica, ou seja, em outros países, hoje o mundo mudou de uma tal forma que o termo missional veio para mostrar que os cristãos, as igrejas locais e os crentes do seu domicílio, onde estiver instalado, devem realizar também a obra missionária, ou seja, devem fazer missão na sua própria cidade, no seu próprio bairro, não apenas a lógica de evangelismo, mas missões mesmo no bom sentido da palavra. Então, vida missional refere-se ao modo como cada membro da igreja local encara e vive sua vida integrada à missão de Deus no mundo. A igreja que mistura sem ser absorvida, cristãos que se relacionam autêntica e intencionalmente com as pessoas, fazendo com que Cristo seja apresentado a partir da concretude de suas vidas e testemunho. Qual é a lógica da vida missional? A lógica da vida missional é que a igreja não pode ser apenas quatro paredes, e a gente não pode fazer a obra de Deus somente dentro das quatro paredes ou mesmo dentro de um programa que a igreja estabelece. Mas a ideia é que cada crente, cada pessoa que já é um verdadeiro cristão, deva fazer a obra de Deus onde andar. No trabalho, na rua, na escola, onde estiver, ele está sendo ali uma testemunha autêntica de Cristo. Ou seja, é uma convivência, tem a ver com convivência. Não sei se vocês já notaram, para muitas pessoas, as igrejas, elas são como se fosse uma comunidade fechada, né? Inclusive, tem gente que até se orgulha de dizer que a igreja é um jardim fechado, impenetrável. Mas, do ponto de vista da missão dada por Cristo à igreja, a igreja nunca poderia pensar dessa forma. Na verdade, a igreja ela não pode ser apenas uma comunidade restrita e fechada, mas a igreja tem que estar inserida no contexto social e dela participar. Como eu acabei de citar aqui, ela até pode estar participando sem absorver absolutamente os padrões inconformes, né, que o mundo tiver. Mas quanto mais as pessoas vivam a vida missional, mais as pessoas elas têm a oportunidade de serem de pregarem a palavra de Deus e de serem, na verdade, ganhadoras de outras pessoas para Cristo. Por quê? Porque ser missional é muito mais do que levar uma pessoa para a igreja. É levar Cristo às pessoas. Observe que nós temos a tendência a querer apenas ganhar pessoas para a igreja. Não é que isso seja algo errado ou estranho, mas a vida missional tem a ver com você levar Cristo às pessoas. Levar Cristo às pessoas, elas precisam conhecer Cristo. E só consegue se haver, de fato, relacionamento intencional. Qual é a lógica? A lógica é a seguinte, é que a gente participa da vida da sociedade, a gente não se exclui dela. A gente está contextualizada na sociedade, a gente não está excluído dessa vida social. E a única forma da gente poder impactar a sociedade é quando a igreja participa, ela está ativamente, ou seja, ela não é um jardim fechado simplesmente, uma comunidade fechada, restrita apenas para os cristãos, os adeptos, mas a igreja está em toda parte. Então, a lógica da vida missional é que nós, participando com concretude da vida da sociedade,
a gente terá, sim, a oportunidade na convivência com médicos, com barbeiros, com profissionais liberais, com professores, com pessoas do comércio, onde nós estivermos inseridos, não podemos ser apenas um profissional lá, mas um discípulo de Cristo. Quanto mais nos envolvermos com a sociedade, ou seja, participarmos da vida da sociedade, como testemunhas de Cristo e sermos, digamos assim, capazes de estabelecer relacionamentos intencionais, então mais facilidade teremos para poder levar o Evangelho de Cristo. Então, crentes missionais se tornam pessoas que se interessam por pessoas. Observe que existe uma cultura, muitas vezes difundida até no nosso meio, em que os crentes não devem se misturar. Obviamente que, quando fala misturar, num ponto de vista de misturar a nossa crença, a nossa ideologia, nunca. Temos que continuar, de fato, convictos e guardiões das nossas crenças. Mas misturar no sentido de você participar da vida, observe que os judeus nos ensinaram muito sobre a vida missional. Daniel, por exemplo, foi um grande estadista de 3 importantes dinastias do mundo antigo. Teve altos cargos, né? Inclusive de confiança no alto escalão. Então, observe que Daniel estava ali, ele reportou várias vezes aos soberanos, né? Então, observe que Daniel, ele era um judeu, guardava a lei, os ensinamentos de Deus, guardava as tradições judaicas, era observador dos preceitos do judaísmo, mas ele participou, ele foi estadista, foi um grande estadista, por sinal. Sadraque, Mesaque, Abednego, e poderíamos citar exemplos como Esté, Mardoqueu, que chegou a ser chanceler, né, do rei Assuero. E se você for analisar o contexto dos irmãos da fé judaica do Antigo Testamento, todos eles não se isolaram, mas eles participaram ativamente da vida, transformando com ideias, com conhecimento, levando contribuições importantes. Por exemplo, você está me assistindo agora utilizando o Wi-Fi, uma invenção judaica. Hoje nós temos a terapia cognitiva comportamental, que é o TCC, que a maioria dos psicólogos e também psicanalistas muitas vezes optam em trabalhar nessa área, justamente um legado judaico. Nós temos inúmeras invenções que foi dada à sociedade pelo povo de Deus, mentes brilhantes como Einstein e tantos outros grandes homens célebres que existiram. Ou seja, nós, como cristãos, devemos dar nossa contribuição à sociedade. Não podemos pensar apenas, digamos assim, com aquela mente de fazer somente, ganhar só pessoas, de apenas juntar pessoas, agremiar pessoas, mas impactarmos o mundo. Por sinal, tem uma questão que eu quero chamar aqui a atenção de vocês, para a nossa realidade que nós temos que analisar. Observe, a igreja, eu acho que você até já escutou algumas pessoas dizerem que nós não estamos impactando a sociedade. Impactando a sociedade. Isso é muito bem verdade. Para algumas pessoas, impactar a sociedade só significa fazer grandes movimentos evangelísticos, grandes cruzadas, realizar milagres e tudo mais. Mas impactar a sociedade significa também dar suas contribuições na educação, na ciência, nas tecnologias, no emprego, nas invenções, enfim. Observe que o povo de Deus tem, na sua gênese, uma mente genial. Então, a vida missional, você participa de tudo isso, você está inserido no contexto da sociedade, e aí você tem mais facilidade de levar Cristo, o conhecimento de Cristo às pessoas. Eu estava observando e tomei nota para falar nessa aula, por exemplo, o depoimento de um missionário que durante muitos anos
foi missionário na Índia. O nome dele é Leslie Nesbink. Esse missionário, ele trabalhou muitos anos lá na Índia. Quando ele voltou para o seu país, ele percebeu que o contexto do seu país, contexto social, apesar das diferenças culturais, tradicionais, etc., mas as necessidades dos seres humanos, basicamente, em seu país, não era nada diferente das necessidades dos indianos. E aí veio, então, essa lógica de que nós não podemos apenas, digamos assim, ser mensageiro, aquele que entrega a mensagem e vai embora. Mas a gente precisa viver, participar, estar integralizado na sociedade, ser partícipe da sociedade de uma forma que a gente possa estar inserido, não para ser moldado pela sociedade, não para ser reduzido ao mesmo, digamos, patamar de uma pessoa que tem uma vida vazia, até porque vazia a vida do cristão não está, mas a gente deve ser alguém que leva Cristo, que leva conhecimento, que participa. As grandes invenções sempre tiveram contribuições de grandes servos de Deus. Então, observe que este missionário, ele percebeu que o crente deve viver uma vida missional, ou seja, ele deve se interessar, ele deve, em todos os dias da sua vida, ele deve estar sempre em missão. Ou seja, qual é a lógica da nossa mente? A gente veste a nossa roupa, vai para o culto, volta, tem a impressão que acabou. E nós vamos trabalhar, vamos estudar, vamos andar, ir e vir. Não é assim? Essa é a missão tradicional. Mas o conceito de vida missional significa dizer o seguinte: você nunca deixa de estar em missão. Você nunca deixa de ser um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa que está levando, através do relacionamento, de um relacionamento orgânico, com outras pessoas, impactando, impactando suas convicções, sua fé, sua visão de mundo, suas convicções e também as contribuições para a sociedade onde você está inserido. Então, esse missionário, ele percebeu o quê? Por exemplo, ele percebeu que existe dentro da vida, do contexto da sociedade, pessoas que expressa, que tem, como todos nós temos, a nossa vida pública, não é verdade? E a nossa vida privada. Aí você sabe que hoje, na atualidade, no contexto da atualidade, o que é que acontece? A vida pública, hoje na sociedade, a vida pública, ou seja, na política, na mídia, na educação, na ciência, na cultura, não há lugar para falar sobre Deus. Então, esse formato foi chegando e foi levando milhares e milhares de cristãos ao redor do mundo a se amoldar a esse padrão. Ou seja, você só fala de Deus no culto, você só fala de Deus no evangelismo, você só fala de Deus na congregação. Então, é assim, o próprio contexto do mundo levou a sociedade, influenciada por ideologias diversas, a gente ficar amoldado a falar de Cristo, a viver a vida cristã apenas no âmbito de nossa igreja, ou de nossa comunidade, ou de nossos irmãos, onde nós estamos inseridos. Ou seja, na vida pública, a gente é apenas o quê? É o profissional liberal, é o professor, é o autônomo, enfim, não importa a profissão. E isto foi sendo colocado na vida da igreja, e a igreja foi se amoldando a isso. Então, nós deixamos de estar, de fato, junto e misturado na vida social. Ou seja, a igreja nunca deveria abandonar o pressuposto de que em qualquer lugar, cada crente está em missão, está a serviço do reino de Deus. Se você ou eu, no meu local de trabalho, não gerar nenhum impacto com relação à nossa fé,
na vida das pessoas, a ponto de as pessoas poderem olhar e enxergar em nós Cristo, nós não estamos sendo missional. Nós não estamos sendo missional. Alguém poderia alegar, mas eu prego a palavra de Deus, eu até participo dos programas de evangelismo da minha igreja, mas a vida missional significa dizer o seguinte: o seu hálito é levar Cristo às pessoas, é realizar a missão que Deus lhe deu. Mas a gente se amoldou nessa cultura da vida pública, justamente o quê? Devido a isso, a igreja ter restringido o seu trabalho somente ao âmbito da igreja, o âmbito da comunidade cristã, do local onde convive um grupo de irmãos, então a sociedade foi ficando cada vez mais o quê? Vazia de Deus. Até nós temos a nossa fé, e até nós temos os nossos valores, mas isso daí a gente deixa no âmbito de nossa vida privada, ou seja, da nossa vida da igreja, de onde congregamos ou vivemos. Inclusive, tem pessoas que até sabem que nós somos crentes, e sabem até que nós somos de uma determinada igreja. Mas a nossa vida, quando ela não é missional, ela não impacta a vida das pessoas onde nós estamos inseridos. E eu estou trazendo como primeira abordagem essa aula de hoje para você sobre a importância da vida missional, é porque nós precisamos resgatar o que foi ensinado por Jesus e o que foi vivido pela igreja primitiva. Todos eles tinham uma vida orgânica com a sociedade. Interessante que aquela expressão, quando diz que todos tinham tudo em comum, evidentemente que ali não se restringia apenas a crentes, mas a igreja estava inserida naquela sociedade de uma forma que ela impactou. Ela chegou a modificar decretos, ela chegou a impulsionar mudanças significativas na sociedade. Então, a Igreja de Cristo só pode, de fato, cumprir esta responsabilidade, essa importante tarefa, se cada um de nós tivermos uma vida missional. Se cada um de nós não sermos apenas onde nós estivermos inseridos, uma pessoa, um trabalhador, um funcionário, um empregado, um patrão, etc. Mas se aonde estivermos formos, de fato, missionais, não esquecermos que estamos ali em missão, então, se a gente não fizer isso, a gente não vai impactar. Porque o que adianta levar a nossa fé, os nossos valores apenas na vida privada? Não vai adiantar nada manter as nossas crenças, mantendo as nossas crenças apenas na vida privada. E isso daí não vai transformar o mundo. E eu até citei ontem, em uma aula que eu dei, é que muitas pessoas olham para as igrejas e vê a igreja apenas como uma comunidade fechada, a comunidade dos crentes. E muita gente até sabe que os crentes são isolados, que eles não se misturam, que eles são sectaristas. Não, a vida missional, a nós estamos no contexto de sociedade. Nós ainda não estamos em uma comunidade celestial, onde vai haver somente pessoas redimidas por Jesus em uma situação de perfeição ao lado do Senhor. Ou seja, quando estivermos no céu, só a comunidade dos santos. Não, nós estamos vivendo na terra. E como crentes, temos que viver uma vida missional. Nós sabemos que, devido a gente não ter impactado a sociedade, ela foi se tornando cada vez mais difícil. Por exemplo, foi se enraizando no mundo o racionalismo. E aí, observe que países como os Estados Unidos e outros países da Europa eram países onde o cristianismo ele fazia parte da vida da sociedade, onde a sociedade e as pessoas que eram do segmento da igreja viviam, impactavam, e em alguns momentos tinha-se até dificuldade em saber aonde começava uma coisa e terminava a outra. Afinal de contas, eu não estou aqui ensinando que a igreja deve voltar a esse tempo onde tinha a cristandade, ou seja, uma religião oficial. Não, o que eu estou advogando é que, como crentes, temos que participar da vida social e dar as nossas contribuições também à sociedade.
Porque se nós nos isolarmos, se ficarmos apenas restritos à nossa convivência, como poderemos levar mais pessoas a Cristo? E devido à igreja ter perdido o efeito da vida missional, foi se crescendo. Ou seja, a visão hoje do mundo está enraizada simplesmente aonde? No racionalismo, onde fala que toda verdade ela é o quê? Ela é relativa, onde não existe mais verdade universal. A gente foi perdendo esse engajamento na sociedade e automaticamente os ideólogos de de teorias, muitas vezes teorias que são, de fato, que confrontam diretamente a nossa fé, foram ganhando terreno. Foi ganhando terreno. Então, esse mesmo missionário, eu lendo o pensamento dele, estou compartilhando com você, ele pede para que a igreja tenha um compromisso missional. Ou seja, a gente precisa impactar a nossa sociedade. Os milhares de mortos que morrem todos os dias na nossa cidade. A igreja não deveria ver isso só apenas como estatística, mas deveria ser uma das pautas da igreja. Não só em campanhas intensas de oração, mas preocupar-se sobre o que poderia ser feito para que pudesse dar sua contribuição para diminuir, por exemplo, esses índices alarmantes de violência, aí, por exemplo, na cidade baiana, né? Não vou citar o nome porque eu estou gravando aqui no YouTube, possa ser que no futuro eu coloque esse vídeo no ar. Mas é importante ter um compromisso missional. E a gente proclama o Evangelho, a verdade do Evangelho, devemos proclamar na vida pública. Muitas vezes você não tem a oportunidade de falar na faculdade ou no seu local de trabalho. Mas se você tem um relacionamento, se você conversa com a pessoa, seu patrão, um médico, um advogado, um garçom, um cabeleireiro, enfim, uma pessoa do seu dia a dia, e neste movimento de interação, você vai e compartilha a sua fé em Jesus. Você vai e mostra Cristo como uma alternativa para um mundo que está mais e mais vazio de Deus. Então, a vida missional representa o quê? Está em missão 24 horas. Está em missão o mês inteiro. A vida missional representa o quê? Que não somente se faz missão os que vão para uma região diferente, geograficamente diferente, mas nós temos muitas dificuldades para poder fazer o trabalho na nossa própria cidade, no nosso próprio bairro. E esse mesmo expoente aqui, ele chama a atenção para que a gente possa, de fato, ter um compromisso missional. Ou seja, nós não podemos deixar de participar da vida da sociedade e dar nossas contribuições. Por exemplo, a gente pode citar tantos exemplos que é dado, por exemplo, na Bahia, por exemplo, nós temos o orfanato, que hoje não é mais chamado de orfanato, por lei não pode, parece que é casa de amparo ou de acolhimento, uma coisa assim, das Assembleias de Deus aqui na Bahia, que através do trabalho daquele orfanato ali em Feira de Santana, dezenas e dezenas de pessoas foram beneficiadas, famílias foram beneficiadas, pessoas que hoje têm suas vidas realizadas, que conseguiram um emprego, estudar e tudo. Observa, a igreja chega no contexto onde há o quê? Dezenas de meninos ou crianças abandonados em situação de vulnerabilidade e através de uma obra social de grande impacto, dezenas e centenas de pessoas são beneficiadas. Então, olha aí a contribuição da igreja na sociedade onde ela está inserida. Inclusive, lá, hoje funciona escola do ensino fundamental e também escola do ensino médio, além da creche, onde tem a creche até o nono ano, e também tem ensino médio.
Ou seja, olha a contribuição que a igreja dá, inserida na sociedade, ela consegue viver a vida da sociedade, levando o amor de Cristo e dando sua contribuição para a sociedade. Eu não estou falando meramente em uma obra assistencialista. O que eu estou dizendo é que nós, como cristãos, como crentes, e a partir desse conceito de vida missional, temos que estar cientes de que nós estamos em missão 24 horas, ou seja, estamos a serviço do reino de Deus 24 horas, em um mundo onde as pessoas estão agonizando sem Deus, sem paz e sem a salvação. Então, a vida missional é algo urgente, é algo urgente. Como podemos ganhar mais e mais pessoas em um mundo onde mais de 2,8 bilhões de pessoas sequer conhecem acerca de Jesus? Nós sabemos que nós temos, quando se fala em missão, a lógica de fazer missão antigamente era levar o Evangelho de Cristo além mar, ou seja, transpor as fronteiras, né? Mas hoje nós temos não só fronteiras geográficas, mas nós temos uma série de fronteiras que dentro da nossa própria realidade a gente tem que atravessar. Por exemplo, a fronteira ideológica e sociológica. Se vocês forem analisar o tanto de ideologias que estão sendo cada vez mais difundidas e que está ganhando espaço cada vez na nossa sociedade, serve digamos assim, de distanciamento entre uma pessoa e outra, aí mesmo no seu bairro, aí mesmo na sociedade, no seu bairro. Eu não estou aqui para falar de ideologia de direita, de esquerda, de centro, mas o que eu estou falando é que existe fronteiras. Nós precisamos entender que temos que estar preparados, temos que nos preparar para poder levar o Evangelho de Cristo e transpor essas fronteiras. Fronteiras ideológicas, por exemplo. Vivemos em um mundo onde tudo é relativo, onde existe o aumento de diversas e centenas de ideologias que levam o homem como centro, tirou Deus do centro, agora é o homem novamente, né? Uma situação em que muitas vezes a secularização da própria religião, ou seja, quantas igrejas não estão mais impactando no mundo, não estão impactando na sociedade. E eu não falo de fazer polarização política, isso, aquilo. Eu falo é que nós, como crentes, e que estamos nos preparando, porque, gente, quero alertar vocês uma coisa, as coisas estão mudando rapidamente. Ou nós nos atualizamos, nos contextualizamos, não é abandono de nossos princípios, nossos valores. Não, senhor. Ou a gente se prepara, ou a gente fica cada vez mais impossibilitado de se comunicar com o mundo. Pregar, hoje em dia, é uma questão muito mais difícil do que no passado, porque você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que estar a par de que essas fronteiras sociológicas e ideológicas existem, e vocês têm que estar preparados para levar o Evangelho de Cristo em um mundo que está cada vez mais globalizado. E dentro dessa realidade de globalização, o crente tem que estar preparado. Você não pode mais pensar que somente você está falando somente para a sua bolha, as pessoas que você convive. Você tem que buscar a Deus, orar, ler a palavra, procurar ter boas referências e se inteirar das verdades. Olha que absurdo. De cada 10 pessoas, cada 10 jovens, segundo alguém disse, eu não tenho uma estatística, de cada 10 jovens que vai para a universidade, nós temos que mais, se eu não estou enganado, 7 deixam a fé. Por quê? Porque é isso que a gente estuda na faculdade. Eu mesmo já tive aulas na faculdade que eu fico pensando o quanto é difícil para muitos jovens que não têm
base bíblica, não só conhecimento teórico, mas convicções mesmo, convicções, crença alicerçada, que não tem dúvida da sua crença. Quantos jovens, muitas vezes, desculpa, que vai para a faculdade e se distancia? Estava na igreja, estava congregando, estava indo nos cultos, tudo muito bem, mas quando se depara com os ensinamentos da faculdade, quando se depara com a série de teorias dos teóricos sociais, quando você estuda política e cidadania, por exemplo, quando você estuda, por exemplo, sociologia, ou mesmo psicologia social, todo o bojo desses ensinamentos, muitas vezes, a impressão que temos, está confrontando a nossa fé, está confrontando o nosso estilo de vida. E aí que há uma urgência em prepararmos o nosso pessoal, e cada pessoa buscar se preparar, para poder enfrentar esse mundo secularizado, cheio de ideologias que são contraditórias à palavra de Deus. Então, quando eu convido uma pessoa para um curso desse, por exemplo, eu já encontrei pessoas que não teve interesse em participar. E até já ouvi aqueles dizendo que já sabe. Eu não sei. Eu estou estudando e ainda não sei. Eu estou estudando serviços sociais e pedagogia, 2 graduações, ao mesmo tempo. E se eu disser a você que eu sei de alguma coisa, digo como disse o filósofo, uma coisa sei, que nada sei. Ele não estava dizendo que não sabia tudo. Ou melhor, ele não estava dizendo que não sabia nada. Mas o que ele estava dizendo é que ele ainda não sabia tudo. Eu, por exemplo, ainda não sei tudo. Então, levando em consideração a realidade do mundo que nós estamos vivendo, só poderemos ganhar as pessoas para Cristo, impactar a sociedade, se vivermos uma vida missional, se sairmos da bolha das 4 paredes, se levarmos o amor de Cristo onde não nós estiver. Quantos crentes muitas vezes é igual a José de Arimateia, que ninguém nem sabia que ele era um dos seguidores de Cristo, era um seguidor anônimo, uma espécie de 007, um agente secreto. Muitas vezes até não somos agentes secretos, as pessoas até sabem que somos crentes de uma determinada igreja, mas nós não impactamos ali. E vale salientar que uma das coisas que é muito relevante é o testemunho de vida. As pessoas estão fartas de palavras, fartas de retóricas, fartas de chavões, estão cheias disso. O que elas estão ali à procura é de pessoas que sabem justamente o significado da sua vida. É por isso que um dos nossos temas vai ser a busca do significado. Ou seja, você ter convicção quem você é. Primeiramente, quem você é perante Deus. Quem você é para você mesmo. Quem você é na sociedade. Quais são as contribuições. Quais são a repercussão daquilo que você produz na sociedade. Então, é muito importante saber que a gente precisa preservar o testemunho de vida, o testemunho pessoal. Não podemos ganhar as pessoas para Cristo se nossas vidas não refletir a pessoa de Cristo em nós. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Elas não querem nos ver como pessoas humanas, porque humanas elas já são. E haverá pessoas muito melhores que nós na avaliação e no conceito delas. Mas elas querem, ou elas precisam urgentemente, ver Cristo em nossas vidas. Elas precisam ver Cristo em nossas vidas. Então, viver uma vida missional é saber que você está em missão 24 horas por dia, em qualquer local, contexto, no seu trabalho. As pessoas precisam ver Cristo em nós. E aí vai ser muito mais fácil quando a gente vive e não está isolado. Por exemplo, eu já estou concluindo ali. O tempo já está chegando.
Olha, observe. A igreja missional, ela proclama o evangelho. Ela é uma comunidade onde todos os membros estão envolvidos na aprendizagem de tornarem discípulos de Jesus. A Bíblia é normativa da vida de uma igreja missional. A igreja se entende como diferente do mundo por causa do quê? Da sua participação na vida, morte e ressurreição de Cristo. Quando falamos em estar inserido no contexto social, não vamos nos mundanizar. Já somos novas criaturas, somos filhos de Deus em Cristo e temos Cristo em nós. Mas é uma forma de levarmos Cristo às outras pessoas. Então, uma igreja missional, ela leva outras pessoas a Cristo. Elas não só levam pessoas à igreja, mas elas levam pessoas a Cristo. Elas caminham junto. Olha a estratégia de caminhar junto, de andar junto, de acompanhar, de viver. É um discipulado, né? Onde a gente aceita e alguém vai caminhar com a gente, ou melhor, nós vamos caminhar com alguém que vai nos ensinar, passo a passo, nos mostrar sobre Jesus e nos dar o ensino de Cristo. E isso é discipulado. Então, a igreja que é missional, ela pratica a hospitalidade. Eu dei o exemplo da igreja de Feira de Santana, digo Assembleia de Deus na Bahia, e o orfanato, ou a casa de acolhimento em Feira de Santana, que é um dos exemplos que poderia citar como a participação, a contribuição que a igreja dá na sociedade. Uma pessoa missional, ela é uma pessoa que gosta de pessoas. Ela gosta de pessoas. Interessante, né? Ela gosta de pessoa. Porque quem é missional gosta de pessoas. Quando ele gosta de pessoas, elas querem ver pessoas também salvas. Elas querem que essas pessoas também recebam Jesus. E Jesus será visto na vida da pessoa missional, porque ela já tem Jesus. Então, ela não vai ser só um pregoeiro de palavra, de conhecimento apenas, mas uma pessoa que Cristo está na vida dela de uma tal forma, da pessoa missional, que a pessoa que ele não tem Cristo vai também querer Cristo na vida dela. Então, eu quero apenas deixar livre aí 5 minutos para que vocês possam, se desejarem, fazer alguma pergunta. Vocês podem fazer. Eu estou distante, está ali. Carlos Henrique diz a paz do Senhor, paz do Senhor. Deixa eu ler aqui no meu. Pode me enviar aí a mensagem, se tiver alguma pergunta, podem fazer. Podem fazer. Esse primeiro assunto não se esgota aqui, as minhas palavras não são palavras que vai esgotar essa temática. Até aconselho vocês a pesquisar mais sobre a vida missional. Não é uma nova igreja, não é uma nova doutrina, não é uma nova ideologia, não. É simplesmente um retorno à prática que era comum à igreja primitiva. Quando diz que eles tinham tudo em comum, eles participavam da vida, eles não estavam voltando para o mundo negando sua fé, mas no contexto da convivência com outras pessoas, eles ganhavam outras pessoas para Cristo. E se vocês observarem, a igreja missional cresce, as pessoas se convertem e de verdade, porque elas se sentem acolhidas e salvas por Jesus. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer essa pergunta, eu estou à sua disposição. Tem alguém que quer fazer pergunta? Se tiver, faça sem demora, para que a gente possa estar respondendo a sua pergunta. Enquanto você decide, nós vamos ter a próxima aula no próximo sábado. No próximo sábado. Esse link que você recebeu aí, você para assistir, você querendo pode assistir em uma televisão, no Smart TV,
dá para assistir, né? Que transmissão no YouTube. Na próxima aula, nós vamos tratar um assunto muito importante, que é acerca do marketing digital e a grande comissão. Na próxima aula, nós vamos estar tratando sobre isso. A gente vai ver que os pés da igreja hoje, para alcançar 2,8 bilhões de pessoas, ou seja, 2 bilhões e 800 milhões de pessoas no planeta que ainda não conhecem Jesus. Você poderia até dizer, é difícil, eu só vou dar um índice só. Um dos maiores países do planeta é a China. Lá tem internet e tecnologia de ponta. Inclusive, vejo dizer que já tem até a 6G. Mas a rede social ela é completamente monitorada. Eles apenas autorizam aquilo que eles querem autorizar, que esteja alinhado com o sistema político vigente hoje lá no país. O Irã, por exemplo, é um outro exemplo, aonde ninguém tem acesso a acesso livre à internet. O Brasil, os países onde há liberdade, você tem acesso a ver o que você quiser. Você pode ver o que você quiser. Você pode ouvir qualquer um fazedor de conteúdo. Mas nesses lugares e outros lugares, não existe essa possibilidade. Sem contar que isso devido simplesmente a questões não só políticas, mas religiosas. Por exemplo,